A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, irmãos da Igreja Presbiteriana do Felipe Camarão. É um grande privilégio poder estar com os irmãos neste momento para trazer a devocional do dia. Agradeço ao reverendo Hudson pela confiança. Reverendo Hudson, a quem tive o privilégio de conhecer no seminário, e com quem pude seguir mais de perto no período em que ele serviu como seminarista na Igreja Presbiteriana da Aliança. Enfim, irmãos, é uma grande oportunidade, um grande privilégio poder estar convosco, sabedores do bom ministro de Cristo que os irmãos têm. E, enfim, sem maiores delongas, eu peço que os amados abram o texto sagrado, no livro dos Salmos, Salmo 119. Hoje vamos tratar do versos 12 e 13, a respeito da grande bênção que é sermos ensinados por Deus e da honra, do privilégio e do dever que temos de testemunhar a respeito da palavra de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Amém. Vamos orar? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pai Santo, assim como a criação, a luz da natureza no espírito do homem, claramente testificam de que há um Criador. A tua palavra, e esta aplicada a nós, pelo teu Santo Espírito, nos dá um conhecimento suficiente de um Redentor. Nesse momento, portanto, devocional, abençoa-nos, ilumina o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo, possamos conhecer mais o nosso Salvador, possamos amar mais ao Senhor, possamos desejar, como o salmista apresenta neste salmo, sermos instruídos por Ti, falar a respeito da Tua palavra. Tudo isso nós te rogamos, em nome de Cristo, nosso amado Salvador. Amém. O Salmo 119 é de longe o maior salmo de todo o saltério, é o maior capítulo, por assim dizer, de toda a Escritura Sagrada. E ele tem um tema comum em todos os seus 176 versos: a excelência da lei de Yahvé, a excelência da revelação de Deus. Ele vai enaltecer a beleza, a glória, a sublimidade, a santidade, o lugar central da palavra de Deus na sua peregrinação. Então ele vai, como que de A a Z, enaltecer a beleza, a excelência da lei de Deus. A cada 8 versos vai ser destacada uma letra do alfabeto hebraico, sendo completa todas as letras, as 22 letras nesse salmo. É uma estrutura de acróstico, como é denominado na poética hebraica. Então, cada estrofe ela começa com uma letra. Então, por exemplo, na primeira estrofe, que vai do verso 1 ao verso 8, cada verso vai ser marcado pela letra Aleph. Na segunda estrofe Bet, que vai do verso 9 ao 16, cada verso vai ser marcado, vai ser iniciado com a letra Bet. Isso nos sugere até
um fim de memorização, isso seria um recurso mnemônico para a memorização desse texto, para a memorização, para que isso esteja inculcado à nossa mente a respeito da excelência, da grandeza, da sublimidade da lei do Senhor. Feitas essas considerações introdutórias, irmãos, acerca do Salmo 119, atentemos para os 2 versos que, ora, vamos tratar nessa devocional. No verso 12, o salmista vai dizer: Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Então vai haver o fundamento no caráter bendito de Deus para que o seu pedido seja realizado. Ensina-me os teus preceitos. E no verso 13, vai haver a ação do salmista. De modo que o verso 12 e 13 vai haver uma relação de causa e efeito. Sob o efeito do ensino de Deus, eu agora sou movido a anunciar, a testemunhar a respeito dos juízos da boca de Deus. No verso 12 agora o salmista diz: Bendito és tu, Senhor. Esse é o fundamento do pedido que ele fará a seguir. Não está no caráter bendito do salmista, não está no seu mérito, na força do seu braço, na sua inteligência natural. Ele reconhece que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, uma vez que elas se discernem espiritualmente, então ele precisaria desse ensino espiritual. A mera leitura, o mero entendimento lógico não seria suficiente para que ele adentrasse a profundidade e glória e excelência da lei de Deus. E é bonito como a gente vê o fundamento para esse pedido. É no caráter bendito. É a respeito, é sabendo quem Deus é, que eu apresento isso como um fundamento para que eu seja ensinado por Ele. Uma vez que Tu és bendito, Senhor, demonstra essa benevolência, esse Teu caráter bendito, ensinando-me os Teus preceitos. Isso mostra a dependência que o salmista tinha de Deus no progresso quanto ao entendimento, quanto à prática na caminhada cristã. Em relação a isso, irmãos, eu gostaria de recitar as 3 primeiras perguntas e respostas do breve catecismo, em que a gente vai ver o fim principal do homem, a regra que Deus nos deu para esse fim e o resumo a respeito dessa regra. Assim nos diz o nosso breve catecismo. Pergunta 1. Qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Pergunta 2. Que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e nele nos deleitarmos? Resposta: a palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e nele nos deleitarmos. Pergunta 3. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Resposta: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer a respeito de Deus, bem como o dever que Deus requer do homem. A primeira pergunta, então ele vai falar sobre esse fim supremo, que consiste na glorificação do nome de Deus, no alegrar-se nele para sempre. Na pergunta 2, agora ele vai tratar a respeito de qual é o meio que o Senhor deu para que de fato cheguemos a esse fim glorioso que é glorificá-lo e alegrar-se nele. Então, ele vai apresentar a Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamentos, como a única regra, o único caminho para esse fim glorioso. E na pergunta 3 agora a gente vai ver o resumo da Escritura Sagrada, que vai consistir de aspectos indicativos daquilo que o homem deve crer a respeito de Deus e de aspectos imperativos do dever que Deus requer do homem. Então veja a centralidade da Escritura nesse processo para que de fato cheguemos a esse fim glorioso que é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Como ela é constituída desses aspectos
quanto ao que devemos crer, quanto à regra de vida que Deus nos deu para a nossa obediência, obediência por fé, pela graça. Então, o que o salmista está rogando no tocante a ser ensinado por Deus a respeito de sua palavra não é de pouca monta, irmãos. Ele está pedindo que o próprio Criador, o Eterno, o Santo, se volte para o salmista em sua necessidade, em sua carência espiritual desse benefício divino. Para que o Senhor se volte para ele e o ensine. Veja que grande glória sermos ensinados por Deus, cônscios de que não é por mérito, mas por graça. Não é por nossa dignidade, mas pela dignidade do próprio Deus, pela bondade, pela benevolência pactual de Deus, que assim somos ensinados. Em relação a isso, irmãos, vejamos quais bênçãos estariam associadas a esse ensino. A gente pode ter, a princípio, uma breve ilustração de um professor que ensina ao seu aluno a respeito de um conhecimento específico. Então, à medida que ele ensina, à medida que o aluno aprende, vai haver um processo de aproximação, de semelhança entre o ensino que foi transmitido da parte do professor e o ensino que foi apreendido da parte do aluno. Então o aluno se torna mais aproximado, mais assemelhado à instrução, ao próprio professor, de semelhante modo. Por mais que a natureza do conhecimento de Deus, o próprio Deus, seja distinto de suas criaturas, uma vez que somos suas imagens, somos sua imagem e semelhança, esse ensino restaura, promove esse processo de semelhança com o nosso próprio Deus, na medida de sua revelação, na medida do seu ensino. A despeito da queda, continuamos sendo imagem de Deus, mas o pecado como que maculou, manchou essa imagem que é permanente em nós. Então esse processo de sermos ensinados é um processo também de santificação, em que somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, em que somos renovados, revestidos de um novo homem que cresce à semelhança de Cristo, à conformação de Cristo, da imagem de Cristo. Um outro aspecto relacionado à bênção do ensino a gente pode ver lá no Salmo 94, versos 12 e 13, em que o salmista vai dizer: Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Então, o homem a quem Deus ensina é o homem que foi feito participante dessa condição bem-aventurada, dessa condição abençoada, bem-sucedida, feliz. E por fim, aquele a quem Deus ensina é aquele que finalmente entrará no descanso, enquanto o juízo é próprio para aqueles que permanecem na sua ignorância. Uma outra bênção associada ao ensino da palavra, a gente pode encontrar em Jeremias, no capítulo 31, versos 31 ao 34. Jeremias, capítulo 31, versos 31 ao 34. Assim nos diz a palavra de Deus: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Nessa sessão, portanto, a gente vê a glória do pacto da graça, em que o Senhor haveria de inscrever, de imprimir a sua santa lei no coração do seu povo, de que haveria de ensinar ao seu povo. E toda essa bênção do ensino está associada ao fato de sermos membros desse pacto, participantes do pacto de graça em Cristo, e com o fato de sermos perdoados de nossos pecados. Então, aquele a quem Deus ensina é aquele que em Cristo foi feito participante do pacto de graça, é aquele a quem Deus perdoou em Cristo. Um outro aspecto relacionado à bênção do ensino está no verso 102 do Salmo 119, em que o salmista nos diz: Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Então, o fato de ser ensinado por Deus deu ao salmista munição, energia, vigor, graça espiritual para não ser apartado dos juízos de Deus. Passando agora ao verso 13, irmãos. O salmista, ele agora descreve a sua ação com os lábios, tenho narrado todos os juízos da tua boca. Como disse anteriormente, o verso 12 e o verso 13 há como que uma relação de causa e efeito. O salmista, agora sob o efeito glorioso da instrução divina, ele é movido a anunciar continuamente os juízos da boca de Deus. A boca fala do que está cheio o coração, uma vez que ele foi instruído, enchido por Deus pela instrução divina. Ele agora transborda num testemunhar, num anunciar continuamente os juízos da boca de Deus. Veja como é interessante a relação que há no verso 13 entre a boca, os lábios do salmista e os juízos da boca de Deus, mostrando uma unidade que há entre aquilo que Deus revelou de si, os juízos de sua boca, aquilo que Deus falou aos homens e aquilo que o salmista fala, mostrando-nos essa unidade que há entre o coração do salmista e o próprio Deus. Isso é o que enche o meu coração, Senhor, os juízos da tua boca. Aquilo que antropomorficamente encheu o teu coração e tu falaste ao teu povo, é aquilo que enche o meu coração. E assim eu continuamente testemunho, anuncio esses juízos. Aquilo que Deus fala é aquilo que o salmista fala, nos ensinando, irmãos, essa unidade de vida que devemos ter, que falemos o que Deus fala, que os nossos lábios não sirvam como um contra-testemunho a respeito da fé que abraçamos. Diante daquilo que foi brevemente exposto, irmãos, que possamos, sim, rogar ao Senhor, na grandeza de sua graça, na riqueza de sua misericórdia, que Ele, o Deus do pacto, nos ensine, ilumine o nosso entendimento, que Ele seja o nosso mestre e guia interior, que de fato possamos ser iluminados por seu Santo Espírito, que roguemos a Deus continuamente. Esse pedido será uma constante em todo o Salmo 119, instruindo-nos, portanto, a com constância rogarmos dia após dia, sermos ensinados por Deus.
na sua palavra. Esse deve ser o nosso pão de cada dia espiritual, sermos ensinados por Deus. Que sejamos consolados em todas essas bênçãos associadas a essa bênção de sermos ensinados. A bênção da bem-aventurança, como vimos no Salmo 94. A bênção do descanso, como vimos no Salmo 94. A bênção de sermos participantes, membros do pacto da graça em Cristo. A bênção de sermos perdoados por Deus em Cristo. A bênção de perseverarmos até o fim. Então, alma de Cristo, alma que pertence à sua mão, ao seu pastoreio, anima-te nessa rica herança que nos está guardada, nessa rica bênção que é sermos ensinados continuamente, nessa rica bênção de perseverarmos até ao fim. Aquele que começou em nós a sua boa obra, há de aperfeiçoá-la. Aquele a quem Deus ensinou redentivamente, é aquele a quem há de conhecer a Deus progressivamente e, por fim, a vida eterna. Que possamos nos consolar na excelência dessa palavra, possamos ser tomados pelo senso de sua sublimidade e assim, no transbordar de nosso coração, testemunhar a respeito daquele que nos salvou. Que grande privilégio o Senhor nos deu em sermos feitos o seu povo, em sermos salvos, em sermos regenerados, em crermos em sua palavra. Que assim como temos recebido, possamos testemunhar, irmãos. É bem verdade que nem todos foram separados, santificados para o ministério da palavra e dos sacramentos, mas todos receberam esse imperativo de testemunhar a respeito de Deus. Como diz o apóstolo Pedro, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Uma vez que Cristo nos chamou para si tão gloriosamente, irmãos, diante dessa tão grande gratidão que temos por Cristo, de tão grande amor por aquele que primeiro nos amou, que possamos testemunhar a respeito daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nosso conhecimento a respeito de Cristo não deve ficar somente concentrado em nós, mas deve, num transbordar de nossa alma, se estender àqueles que estão à nossa volta. Imagine quantos poderão ser alcançados, quantas almas imortais que estavam caminhando rumo ao inferno e à perdição eterna. Pela graça, pelo Evangelho comunicado, pelo Evangelho pregado por aqueles que assim foram separados para esse ministério. Quantos não serão chamados para a vida eterna? Quantos que, assim como nós, das trevas, foram transportados para a maravilhosa luz, para o reino de Cristo, e que assim possamos, no transbordar de nossos lábios, anunciar continuamente essa palavra santa, essa palavra abençoada. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Pai Santo, nós te bendizemos, Senhor, pela graça de sermos ensinados por Ti, de conhecermos ao Senhor segundo essa revelação Tua, essa revelação especial que é a Escritura Sagrada.
não baseado em nós, em nossos méritos, Senhor, que também não sejamos presunçosamente levados pela nossa intelectualidade natural, mas na dependência da instrução Tua, na dependência da iluminação do Teu Santo Espírito, possamos rogar a Ti continuamente que Tu nos ensines. E assim, ensinados por Ti, sejamos movidos a testemunhar, a anunciar àqueles que estão à nossa volta a respeito de tão grande Salvador que nós temos, de tão grande salvação que nos foi concedida em Cristo. Tudo isso nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, amados irmãos. Um forte abraço.